Estamos transmitindo YouTube, para a rádio e para o Web TV. Muito bem. O Bunker Podcast é aquele espaço onde a gente tenta trazer algumas pautas, alguns temas para dar uma refletida e algumas notícias também para a gente comentar os absurdos que ocorrem no dia a dia do cidadão brasileiro. Vou tirar esse fone aqui. Ah,
deixa eu tirar aqui isso. Chamou atenção. Saiu ontem no portal Metrópolis. O candidato presidenciável Renan Santos, do Missão, defende o fim da justiça trabalhista e diz que a CLT já era. O problema é que ninguém que critica a justiça trabalhista ou critica a CLT traz uma nova legislação, não mostra uma nova solução, não mostra uma nova ferramenta para substituir o que eles dizem que já era. Né? Mas em época de campanha, o que mais se ouve da boca de candidatos, seja ele para presidente, seja para deputado, senador, político em geral, né? É absurdos. Absurdos, promessas vazias, isso aí é o que mais acontece. Se pegar, eu acho que 70% dos candidatos dessa eleição, todos eles saíram da onde? Das redes sociais, influencers, críticos políticos de ocasião, ou então pessoas que ficavam fazendo campanha para autista, para cachorro, para gato, para antirracismo, anti-isso, anti-aquilo, sabe? Então, nós não temos mais pessoas com capacidade para entrar na política. Nós temos oportunistas que acham que, construindo uma imagem nas redes sociais, criticando ou fazendo campanha ou ajudando XYB, ele é capacitado. Tem um candidato no Rio Grande do Sul, que eu vi um vídeo dele, inclusive, que ele falou que ele vai doar todo o salário dele para ONG de cachorro, de gato, para instituição de caridade. Ele não vai ficar com um tostão do salário dele, o mandato inteiro, se ele for eleito. Agora, eu quero saber uma coisa. Ele vai viver de quê? De folha de laranjeira? A não ser que ele tenha um bom patrimônio que ele possa viver de renda. Porque ou bem ele vai ser deputado, ou bem ele vai trabalhar para sobreviver. Se é que ele vai cumprir com a promessa de doar todo o salário dele. Mas em resumo, a cada eleição que passa o cenário piora. Piora em tudo. Qualidade dos candidatos, no sistema eleitoral, que vivem criando regrinha, vivem criando coisinha. Mas o pior de tudo é que nós não conseguimos enxergar pessoas capacitadas para participar da política, a não ser influências, críticos, histéricos e oportunistas de rede social. Uma outra notícia. Fuga de estrangeiros da Bolsa de Valores em agosto já é a maior desde 2022. O que um país precisa para ter investimentos estrangeiros sólidos e a longo prazo? Primeira coisa que um país precisa ter é segurança pública. Coisa que o Brasil está cada dia pior. A nossa segurança pública já é para inglês ver. Né? Nós temos aí alguns estados do Nordeste, o principal deles é o Rio de Janeiro, que o Estado não manda mais. Quem manda é o crime organizado. Então, enquanto o Brasil ficar sendo gerido por pessoas que não se importam com a segurança pública, quanto menos segurança nós tiver, mais investimento estrangeiro, mais empresas multinacionais vão embora. Não é só os investidores da Bolsa que vão embora as empresas também. E a terceira notícia, essa que eu vi hoje, inclusive,
O Brasil bate recorde de inadimplência empresarial. E quem paga essa conta é o brasileiro. São 9,1 milhões de empresas inadimplentes, acumulando 232,9 bilhões de reais em dívidas, os maiores números da série histórica da Serasa. Ao mesmo tempo, 83,9 milhões de consumidores estão inadimplentes. Empresas endividadas, famílias endividadas e crédito caro. Esse é o cenário da economia do governo socialista democrático que está tentando reeleição. E quando a conta aperta, quem mais sofre é quem trabalha, empreende, precisa fazer o dinheiro render até o fim do mês. Agora, empresas inadimplentes. A maior inadimplência que existe nas empresas, ela é causada pelo próprio Estado. Porque a carga tributária que recai sobre as empresas, ela é tão grande ou maior do que a carga tributária que ela é imposta para o cidadão comum, o consumidor. O governo, com essa carga tributária draconiana, passa a se tornar sócio das empresas. Só que é aquele sócio que recebe antes da empresa até produzir. Ele não espera a empresa produzir, vender e repassar. Não, ela recebe antes. O Estado sempre recebe os seus impostos antes do que qualquer outro credor. O dele sempre está garantido. E se não tiver, serasa neles. Ou é essa quebradeira que a gente vem assistindo aí já vem há alguns anos. Porque quebradeira de empresas não começou agora com o governo do Lula, porque fechou a Casa Bahia, porque fechou TikTok, TokTok, fechou a Gerdau fechou algumas unidades. Não, essa quebradeira ela começou lá no segundo mandato do Lula e vem se arrastando ao longo do tempo. Não é uma novidade as empresas quebrarem ou irem embora. No caso das multinacionais, para elas é muito fácil. Fecha as portas aqui e vai abrir a unidade, a fábrica em outro país que dê mais condições deles poderem produzir e faturar. Porque aqui no Brasil, o empresário não trabalha para ter lucro. Ele trabalha para sobreviver e pagar imposto para o governo. Só isso. Como se o Brasil dependesse da capacidade administrativa de um governo para o país ficar em pé. Muito pelo contrário. Esse modelo político que nós temos nos últimos 30 anos é para empresa nenhuma ficar em pé. Não é para país nenhum crescer, não é para país nenhum ficar com seus alicerces sólidos. Nós já nos últimos 10, 12 anos estamos caminhando a passos largos para a gente enxergar aqui no Brasil o que já aconteceu na nossa vizinha Venezuela entre 2013 e 2015. Mas vamos à pauta de hoje. Estamos acostumados a ouvir constantemente nos dias de hoje que uma das grandes conquistas da sociedade moderna é o Estado democrático, sobre o palanque qualquer peça medíocre de retórica ganha de imediato um aspecto de seriedade
e conteúdo quando lança a mão deste termo. Mas quem ainda acredita que nos países ocidentais dizem que tua liberdade de opinião é garantida por lei, mas a opinião é realmente tua? O sistema democrático é defendido por todos os meios e a qualquer custo no chamado mundo ocidental. Curiosamente, os políticos autodenominados guardiões da democracia são justamente aqueles que frequentemente tentam minar o Estado democrático. Estado controlador global. Sob o codinome de democracia e uma desculpa esfarrapada de ameaça terrorista, a democratização forçada de outros países é justificada através de propaganda, guerra e terror. Isso não é novidade, isso já vem de vários anos. Os meios justificam os fins. Sob o termo democracia, entende-se oficialmente o governo para o povo. Todavia, predomina realmente na sociedade democrática, cada vez mais notória, uma ditadura dos partidos políticos e que são liderados muitas vezes por políticos criminosos, eleitos livremente só na aparência por uma massa influenciável e manipulável para levar a cabo seus objetivos pessoais. Esses motivos são mais do que suficientes para pesquisar a fundo a essência da democracia. Para entender melhor a essência da democracia, devemos analisar primeiramente o termo em si, sua origem e o seu significado. Parte-se do lugar comum atual de que a palavra do grego antigo demos possa ser traduzida pela palavra povo. Com isso, o termo democracia significaria governo do povo. Outras fontes apontam, entretanto, para a palavra laos, significando povo. Prova disso, o nome grego Menelaos, que significa algo como líder do povo. Ao contrário, demos, traduzido corretamente, não significa povo, mas sim escória. Os antigos camponeses gregos de Pireu ferviam a gordura das ovelhas em grandes tachos e retiravam então a escória. O que é a escória? Sem valor, algo sem valor, da superfície da fervura. A escória era denominada demos. A elite intelectual dos antigos gregos, das cidades e estados, caracterizava desprezivelmente, portanto, o emergente governo das massas como democracia, o governo da escória. Muito interessante, podendo ou não ser verificado etimologicamente. Na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que instituiu o Estado Democrático de Direito no Brasil e que, na verdade, é uma Constituição tendenciosa, escrita por esquerdistas e marxistas históricos da política brasileira, no artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Só que no artigo 1º a gente já vê que muita coisa que foi cidadania. Que raio de cidadania é essa? E a gente é expoliado pelo Estado, pelo governo, através da carga tributária, né? Ou então se obriga a ser sustentado com bolsa esmola pelo governo. Que dignidade o cidadão brasileiro tem hoje? É uma boa pergunta. O que são os tais valores sociais do trabalho? Porque o que a gente vê hoje é o Estado não cumprindo com o seu dever frente ao cidadão e empurrando para a iniciativa privada o que seria dever do Estado fazer. Livre iniciativa, bom, essa livre iniciativa aí é para inglês ver. E pluralismo político, que pluralismo nós temos em termos de política no Brasil? Nós temos um grande grupo formado por todas as matizes marxistas da esquerda, um grande grupo formado por fisiologistas, políticos de ocasião, né, o mais conhecido como Centrão, eles não estão nem aí para o país, eles estão pensando neles, né? E só é isso que é. Esse é o pluralismo que nós temos no Brasil. Uma esquerda fragmentada, que quando tem eleição ela se une de alguma maneira para se manter no poder, e o Centrão, que se não ganha a eleição, acaba fazendo um negócio com a esquerda para também se manter no poder e mamar nas tetas do Estado. Só o artigo 1º aqui da nossa Constituição já diz que tudo que está escrito lá já não existe mais. Não existe mais. Uma opinião ou convicção é produto de vários fatores mutantes e assim está sempre sujeito a um contínuo desenvolvimento. Justamente nas sociedades ditas democráticas, os fatores formadores de opinião das massas são facilmente influenciados e controláveis. Um dos mais influentes fatores é, sem dúvida, a dinastia da mídia. A mídia e a mídia de massas estão na condição de controladores e diretores e dirigindo o desenvolvimento intelectual e a formação da sociedade. Não se forma mais pessoas nos bancos escolares e muito menos nas universidades. Hoje as pessoas se formam através da mídia, seja ela televisiva, mas principalmente na internet. Hoje, a possibilidade de controle das massas tornou-se muitas vezes mais fácil por causa da sempre crescente quantidade de informações. E quantidade não é sinônimo de qualidade. Quase ninguém pode se livrar do terror consumista e da ditadura de opinião das mídias. O subconsciente das pessoas é totalmente exposto a essas influências e ele não consegue se proteger contra isso. Uma grande parte da sabedoria das massas, por último,
instância das mídias de massa. Deste fato, também se aproveita a política. Sem apoio das mídias, não é possível uma eleição, pois as informações para uma decisão eleitoral são veiculadas quase exclusivamente pela mídia. Quem as controla o consciente e o conhecimento. E com isso, a decisão das massas. É claro que ainda se acredita que no Brasil reina a liberdade de imprensa, né, já que isso é propagado repetidamente pela própria mídia, embora essa afirmação não resista a uma análise um pouco mais aprofundada e se revela totalmente absurda. Quem se dá ao esforço de investigar melhor as respectivas participações societárias irá notar que a maioria das empresas de mídia está nas mãos de alguns poucos conglomerados. Estes, por sua vez, apontam para diversas relações e dependências com a política. A base para uma opinião livre e independente do eleitor é minada todo santo dia. Se fabrica influência, se fabrica salvador da pátria, se fabrica político honesto, se fabrica político gritão, político palhaço, se fabrica tudo, menos uma opinião livre e independente. No Brasil, a democracia obriga o eleitor a votar. E desta forma, ela se manifesta bem aos moldes daquele velho lema medieval. Caso não queiras tornar meu irmão, eu te esmago o crânio. No Brasil, é aquela velha história. Todo mundo fala, em quem tu vai votar? Se você disser, eu não voto em ninguém, mas você não está sendo democrático, você está dando chance para a esquerda se manter no poder. Vou votar no menos pior, vou votar no governo, vou votar em qualquer oposição. É aquela coisa. Se nós não temos uma real pluralidade política, o brasileiro já vem há décadas trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Não vou votar no fulano, vou votar na oposição. Não interessa em quem. E só no Brasil o voto nulo não participa da contagem. O que faz com que quem não vote praticamente está excluído da eleição, porque o voto nulo é o voto de protesto. A pessoa que vota nulo está dizendo para o sistema eleitoral o seguinte: nenhum candidato presta. Não tem candidato para mim escolher, não tem candidato sério. Por isso que eu anulei meu voto. Por isso que eu não dei o direito individual de governar para algum candidato desses que me foi apresentado. Só no Brasil, esse verdadeiro voto de protesto não participa da contagem. Por isso que fica muito mais fácil dessa pseudo-pluralidade eleitoral, que é dividida entre centrão e esquerda, se revezar o poder. Mas nós temos uma direita. Que direita? Está aí, todos eles ou são oriundos do centrão, ou são contaminados pelo centrão. Ninguém aí está pensando nem em país e muito menos na sociedade. Mas o que o Brasil adotasse o voto facultativo, como em outros países ditos democráticos, o desinteresse geral dos eleitores pela política iria levar a uma inexpressiva participação nas eleições. A vontade da maioria não se manifesta dessa forma e em uma participação abaixo de 50%, ela também não existe mais.
Isso não significa que aqueles que não votaram não tenham opinião política. Quem rejeita as eleições, seja qual for o motivo, mas mesmo assim tendo uma opinião política, precisa se submeter a esse sistema partidário ou não consegue se manifestar politicamente. Somente pela participação nas chamadas eleições livres é possível expressar a sua opinião verdadeira. Sendo eleito um partido popular após esta questionável eleição, ele não está mais submetido a um controle direto do povo, reinando praticamente um tipo de ditadura partidária. Por causa da carente formação intelectual e moral, o brasileiro não tem mais uma moral. Cada um tem a sua moral, cada um faz o que acha certo. Não existe uma moral homogênea. No momento que cada cidadão tem a sua moral particular, a homogeneidade, a moralidade nacional, ela vai pro ralo. E com isso, de uma resultante desorientação da sociedade, nunca será possível desenvolver uma real e organizada via política de maioria. Dessa forma, a democracia se baseia no anonimato e supressão espiritual do indivíduo. Só um entendimento amplo e profundo sobre as questões básicas da existência humana cria o fundamento espiritual para um verdadeiro ordenamento democrático e de liberdade. Como o sistema da sociedade atual pode ser mantido através da inconsciência das massas, tenta-se por todos os meios retardar o natural desenvolvimento espiritual do ser humano. A questão sistemática do medo coletivo pela política, através das chamadas ameaças terroristas, é evidente. De outra forma, haja vista o tratamento histérico da temática, deve-se partir do suposto que aqueles políticos sofrem muito de mania de perseguição e senso de realidade. Supondo que existisse de fato ameaça terrorista, forçosamente deveria ser lançada a pergunta sobre o motivo desse desenvolvimento. Evidentemente, essa questão se colocar será tratada muito superficialmente, pois a resposta coloca em xeque o atual sistema. Quem mais pratica terrorismo é o próprio Estado. A carência que o cidadão tem do Estado cumprir com o seu dever é uma forma de terrorismo, de insegurança social. A insegurança pública que a gente vive, com um crime organizado aí, nos últimos tempos aqui em Brasília, agora, a gente não pode estar na rua porque os moradores de rua estão avançando pelas costas de faca, com garrafa quebrada, com pedra de pau. Do nada. Quer dizer, a insegurança não é só uma insegurança econômica, é insegurança pública mesmo. Isso não deixa de ser uma forma de terrorismo. E o Estado não faz nada. Basicamente, existe em cada pessoa um fundamento moral e espiritual, através do qual é garantida uma coexistência pacífica. Desde há séculos, o poder pode se desenvolver através da crescente inconsciência das massas. Ele foi baseado na repressão espiritual e, com isso, retirou um fator vital da humanidade. Diante disso, as massas só podem ser mantidas sob controle através de um Estado controlador
com mandamentos e proibições. Entretanto, é um tremendo desdenho afirmar que esse seria o estado normal de uma sociedade, mesmo se apresentando tão superficialmente. Quando se fala em Estado controlador com mandamentos e proibições, é resultado da falta da homogeneidade moral da sociedade. Como cada indivíduo tem a sua moral particular e acha que ela é melhor e ela prevalece sobre os demais, acaba criando um cenário de conflitos permanentes, independente do tamanho do conflito, mas conflitos permanentes, porque quando você tem uma moralidade homogênea, a gente vai alimentar conflito de todas as ordens. E aí vem o Estado e começa a ditar regras, leis, e a briguinha de vizinho por causa de barulho, tudo é resolvido no judiciário, porque o Estado resolveu alimentar a sociedade durante 40 anos com liberdade total, geral e restrita. Aí todo mundo acha que pode fazer o que quer, pensa, faz da hora que quer, do jeito que quer. O Estado destruiu a homogeneidade moral da sociedade, alimentou conflitos permanentes de toda ordem, e aí ele aparece para ditar regras, como se estivesse salvando a sociedade. Muito pelo contrário, o povo está pedindo para ele controlar a sociedade. E o Estado agradece. O país baseia-se em poder e autoridade, e sendo assim, em um fundamento doentio. Poder sobre um outro não é nada mais do que fraqueza, que é mascarado como força e tem sua origem na ausência de um fundamento espiritual. Como a democracia se baseia também nesta fundação podre, somente um militante deste Estado controlador pode manter sob controle os sintomas do ausente fundamento moral espiritual, como, por exemplo, o terrorismo. Nenhuma outra forma de Estado se presta melhor para reprimir o espírito do que a democracia. Ela é a forma de Estado mais adequada para, através do pão e circo, manipular e controlar o povo. De uma forma geral, a democracia vale como a forma de governo mais moderna e com mais liberdade. Mesmo a democratização forçada parece tornar-se legítima sob esta bandeira. Apesar do agravamento dos problemas, não está na pauta uma mudança fundamental do sistema. Ao invés disso, tenta-se uma superficial pseudo-discussão solucionar os sintomas do sistema doente através do próprio sistema. Com isso, a atenção à real origem do problema é desviada para os sintomas, a fim de manter a impressão de um fundamento democrático e de liberdade. Condicionado a esse sistema, forma-se um comportamento espiritual amorfo e uma mentalidade submissa. O desenvolvimento de um fundamento moral espiritual é reprimido através deste aparente sistema fechado em si e cria-se a base para o controle das mentes e as manipulações. Uma vez reconhecida a raiz do problema,
não é mais necessário investigar as diferentes formas de manifestação, como, por exemplo, o terrorismo, a insegurança pública, o medo permanente que se vive. A raiz do terrorismo é, em última instância, a inconsciência do espírito do homem como resultante da estrutura espiritual coletiva da sociedade democrática. Uma profunda mudança de significado histórico se mostra diante da atual sociedade em um futuro próximo. A democracia, baseada em fundamento podre, parece ter chegado aos seus limites, pois as consequências da ausente base espiritual, como depressão, violência, guerra e terror, são quase incontroláveis. As articulações dos políticos em direção a um Estado controlador parecem hesitantes, botes salva-vidas para mantê-los em seu sistema de poder. E isso só prolongará o desmoronamento e agravará o problema. Haja vista a situação política atual. É só uma questão de tempo para que ocorra um desabamento total do sistema. Isso vai ser a única possibilidade de eliminar o sistema de poder doentio e colocar a pedra fundamental de um novo ordenamento moral e espiritual. Política só se faz com uma sociedade que tenha um moral homogêneo. Agora, quem é nessa sociedade das pluralidades, das diversidades, até a moral entra nessa pluralidade, porque cada um tem a sua. E só é moral nessa sociedade inconsciente desorganizada quem levantar a bandeira de um partido, de uma agenda, de um movimento social, aí a pessoa é moral. Se ela não for ligada a alguma causa, né, ela é uma pessoa imoral dentro da pluralidade da sociedade inconsciente e desorganizada que a gente vive. Parece complicado, mas se a gente parar para pensar e dar uma observada ao nosso redor, a gente vê que nada do que eu disse até agora parece ficção. A gente vive diariamente. Diariamente a gente está vivendo isso. 21h39. Estamos agora com 23 graus na capital do Brasil. Outra pauta que eu reservei para hoje fala-se tem a ver com as questões sociais e políticas, mas de uma forma um pouco mais ampla. Quem é o nosso real inimigo? Quem são os nossos inimigos? Aqueles que impedem isso e criam todos os problemas do mundo não são apresentados através das mídias. Nós somos levados ao estado de dormência, somos distraídos, controlados e manipulados, e as mídias são as ferramentas. Elas são o nosso inimigo comum. Então, quando se fala em mídia, mas como é que eu vou ficar a par das notícias? Como é que eu vou ficar, vou buscar algum tipo de conhecimento fora das mídias? Aí vem aquela questão. A gente tem que observar quem são as fontes. Todo mundo, durante o período da pandemia, seguiu quem? Primeiro, seguiu
a orientação do secretário de Saúde do governo Joe Biden dos Estados Unidos, que influenciou a OMS, que a OMS influenciou todos os governos e que os governos mandaram todos os órgãos de mídia repetir a mesma cantilena. Passados 4 anos, o que a verdadeira mídia tinha falado durante a pandemia e porque era poucos foram rotulados de teóricos da conspiração, fabricantes de fake news, agora está aí. Estão esfregando no nariz de todo mundo que aquela meia dúzia que eram as verdadeiras fontes de informação, mas foram simplesmente rotulados porque, não, a melhor fonte de informação vem do governo, vem da ONU, vem da OMS, vem dos grandes meios de comunicação. Nem sempre. Nem sempre. Na maioria das vezes, a melhor fonte de informação é aquela pequenininha, quase que invisível no meio de uma rede mundial de computadores, tá? E que a gente tem que garimpar e muito para achar a verdadeira informação. Porque a maioria dos meios de comunicação são comandados, manipulados pelos organismos internacionais, pelas grandes corporações, pelos governos. São meros papéis de pirata. É um show. A mídia, o que ela proporciona para nós, é um show para entreter o público. Uma ilusão. Chamada de quarto poder no Estado. Existem 3 poderes no Estado, mas a mídia é o quarto poder. A mídia é protegida através da Constituição na maioria dos países democráticos do Ocidente. O motivo para isso é que os pais da Constituição norte-americana assim o quiseram, pois o objetivo principal da imprensa é justamente proteger essa Constituição. A razão de ser da imprensa livre dentro de uma sociedade livre é fiscalizar as lideranças governamentais, pois, indiferente como possa parecer, governos e aparatos estatais são compostos de pessoas e essas têm suas fraquezas. Por exemplo, elas sucumbem ante a ambição por cada vez mais poder. Portanto, é tarefa da imprensa informar o povo sobre as atividades dos detentores do poder, seja nos aparatos estatais ou na economia. Porém, elas não cumprem esta tarefa faz muito tempo. Elas fracassaram totalmente. A definição de uma mentira é de fato bem simples. Uma mentira é quando se deixa uma falsa impressão. Do ponto de vista dos poderosos, é tarefa da mídia construir uma falsa impressão sobre a realidade. Ela protege a elite estabelecida diante do povo, à medida que ela não permite às pessoas saberem o que a elite realmente faz. Nós somos levados a acreditar que o problema da mídia é pressuposição e parcialidade. Notícias deveriam ser reportadas imparcialmente. A opinião dos jornalistas não deveria ser visível em suas notícias. Mas isso não é o real problema. O problema real é como funciona o sistema de notícias. Os jornalistas, já nas últimas décadas, eles enchem o peito e se orgulham de dizer que eles praticam o jornalismo opinativo. E desde quando um jornalista tem opinião com fundamento profundo sobre alguma coisa? A função do jornalista é dar a notícia,
não é dar opinião sobre a notícia. O problema é que acharam bonito, é chique o jornalista ser um jornalista opinativo. Aí tem um bando de gente dando opinião sobre política, sobre sociologia, sobre economia, sobre medicina, que não tem a mínima noção do que está falando. Mas a opinião, porque ele é jornalista, é super valorizada por quem ouve ou lê. Fatos importantes são noticiados, os quais são chocantes por si só, e deveriam levar alguém a fazer algo. Essas notícias são partilhadas a todos de alguma forma, mas dependendo da forma como ela é compartilhada e distribuída, elas desaparecem no mar de informações. Os jornalistas reportam mais ou menos uma descrição exata dos acontecimentos, mas através da colocação e entonação pode-se sugerir o grau de importância. Dessa forma, elas são escondidas em lugares menos importantes e exibidas lá no meio de alguma outra notícia ou no finzinho do jornal. Isso funciona, então, na percepção pública, exatamente como no conto A Roupa Nova do Rei. Por exemplo, a gente vai a uma reunião de 100 pessoas. Todos estão dispersos e conversam entre si. Mas uma pessoa no salão está completamente nua. As pessoas veem aquela que está nua, olham ao redor e notam que ninguém está chocado. Todos se comportam como se nada tivesse acontecido. Então a gente pensa que se isso não incomoda ninguém, então eu também vou fazer de conta que tudo está normal. Óbvio, eu não devo me irritar com isso. Assim funciona o engodo da mídia. Lê-se, ouve-se uma notícia, se revolta com o seu conteúdo, mas nota-se que os meios de comunicação se comportam como se fosse algo sem importância. Ou seja, a opinião da sociedade é levada nessa direção a respeito do fato. Além disso, isso é denominado de politicamente correto. Exemplo de manipulação e leviandade midiática foi o episódio da brasileira na Suíça, que se cortou toda com o intuito de pedir indenização junto ao governo daquele país e aos moldes da indústria sensacionalista ocidental. Toda pessoa pensante, com sentimento de solidariedade e consciência, deve se perguntar: o que está acontecendo afinal? Um genocídio acontece e a mídia se comporta como se fosse normal. Os crimes são simplesmente ignorados, até mesmo justificados com a mentira da legítima defesa, de que o criminoso é vítima da sociedade. Aqueles que criticaram o regime, por exemplo, de Israel, foram destratados e difamados. Ninguém exigiu que os responsáveis fossem punidos. É feito de tal forma como se a matança de civis fosse algo sem importância. Fica tal impressão generalizada e as pessoas absorvem essa ideia. A mídia, principalmente do Ocidente, e a nossa brasileira é uma vergonha, ela não noticia, ela não coloca o seu leitor, o seu telespectador a respeito de 10% do que acontece no planeta. 10%. Quanto muito. E os principais acontecimentos, ela simplesmente não fala.
não fala. A nossa mídia, ela blinda qualquer que seja a notícia a nível global de interesse do cidadão brasileiro. Nós vivemos dentro de uma bolha onde a gente não sabe nada do que acontece no mundo, porque a mídia não fala, e a mídia não falando, as pessoas que estão aí com o seu celular conectados 25 horas por dia estão muito mais preocupados em ver videozinho do TikTok, do Instagram, do que procurar saber o que está acontecendo no planeta e que pode respingar para nós. Então, não é falta de meios, não é uma dependência total e restrita da mídia. As pessoas também têm que se ajudar um pouquinho, né? O que acontece aqui é claramente um direcionamento daquilo que podemos saber e como devemos pensar. Quem se ocupa um pouco mais com a mídia percebe como elas noticiam sempre a mesma coisa, da mesma forma e em sequência semelhante. Quase não existe diferença. Seria exatamente se todos os alunos fornecessem a mesma resposta na prova. Aqui tem algo podre e foi copiado de uma fonte. Isso acontece diariamente na indústria da informação. Durante todo o dia, as mídias recebem uma enxurrada de centenas de notícias. Somente quando a gente observa o que eles escreveram, todos se concentraram em 5 ou 6 manchetes no máximo. E eles ignoram as mesmas notícias. Existe pouca diferença. Salientam a mesma declaração, avaliam as mesmas notícias da mesma forma, divulgam a mesma opinião sobre o acontecimento, se silenciam sobre outros temas. Não é necessário ser adepto de teorias da conspiração para enxergar que a formação ou a informação que chega ao público é dirigida a partir de uma central. E para quem já trabalhou nos últimos anos dentro de um jornal, de uma revista, de uma rádio, de uma TV, sabe muito bem que isso acontece. E aquele que não quiser ou não participar desta máquina que fabrica notícias e que, de certa forma, coloca uma viseira de burro em cada cidadão para enxergar apenas o que está na sua frente, ele é descartado do sistema. Mas o importante não é quem faz, o porquê faz, mas sim, antes de tudo, que nós sejamos conscientes da ilusão, da manipulação e do mau direcionamento. E por isso devemos analisar as mídias de forma crítica. Tudo que a gente lê, ouve e vê, e também o contrário, aquilo que a gente não percebe, o que eles abafam e deixam de lado. E isso eles fazem de propósito. Uma coisa tem que estar clara: as mídias não reportam enredos reais, mas mostram o mundo como a elite do poder quer que nós acreditemos. Seria condizente alterar a descrição das mídias, não mais rotulando-as como agências de notícias ou organizações de jornalismo, mas sendo sincero e dizer que elas compõem o Departamento de Relações Públicas dos conglomerados e órgãos de propaganda do governo e das organizações globais. Jornais e revistas devem ser chamados de catálogos e os noticiários de TV de intervalo comercial ad eterno. Porque você ouve a primeira notícia ou ouve a última, todo noticiário se resume em uma pauta só. 21 horas e 56 minutos. Só para complementar, falando em mídia, todo mundo sabe que Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, eles têm o tal
algoritmo e as tais regras de comunidade que certos assuntos, certas palavras-chave, certas pautas são colocadas, disponibilizadas nessas plataformas, elas são literalmente banidas. O vídeo ou o texto é derrubado, o dono do perfil é penalizado, fica na geladeira, derrubam, tiram a conta, faz aquele circo deles normal. Isso todo mundo tem ciência. Eu parti para um outro campo. Tanto a Web Rádio quanto a Web TV, ela não depende de servidores externos sujeitos a derrubadas, a pedidos governamentais ou seja o que for. E, tendo meus servidores próprios, eu não tenho regras de comunidade e nem algoritmo que vá fiscalizar aquilo que eu exibo, que eu falo ou que eu poste. Então, eu, de alguma forma, busquei ter os meus canais de mídia, rádio, TV e blog, de forma independente, fora dessa estrutura censora manipulada que é imposta pelas grandes corporações midiáticas. Digamos que eu faço parte aí do time do Elon Musk, né? Que essa semana a União Europeia ia punir ele, ia tirar o X da Europa, ia processar, ia punir e tal. Ele simplesmente fez o seguinte: não precisa mais me punir, não precisa mais me processar. O arquivo da plataforma X, ela está em código aberto no GitHub. Qualquer um entra lá e vê. Digamos, a forma como a gente tem para burlar essa máquina censora e controladora chamada Estado. Indo para construção de servidores independentes, colocando arquivos de plataforma em e fica imune a esses sensores. Muito bem, 21 horas e 59 minutos. Estamos com 23 graus ainda. O Bunkercast vai ficando por aqui. Amanhã já terão alguns cortes deste podcast disponíveis lá no TikTok. E eu vou me despedindo por aqui, deixando convite para os nossos ouvintes e telespectadores. Bunker da Cultura Web Rádio 24 horas no ar. Bunker da Cultura Web TV 24 horas no ar. Eu estou aí formatando a programação mais 24 horas com documentários interessantes, filmes muito interessantes que não passam nem nos canais abertos, e nem na Netflix, e nem nos canais fechados. Mas que vale a pena vocês darem uma conferida lá. E, inclusive, no nosso site temos o aplicativo, tanto para acessar a Web Rádio quanto a Web TV. Eu vou ficando por aqui e retorno na próxima quarta-feira com novas pautas. Boa noite a todos e até lá.